Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito que guiou o Senhor Jesus por toda a sua vida aqui na terra, ele venha guiá-lo também todos os dias da sua vida. E que ele venha orientar sua cabeça, sua mente, o seu intelecto, a sua razão, de forma que você tenha uma fé com inteligência. Se você tem uma fé com inteligência, você tem uma fé com qualidade. E se você tem uma fé com qualidade, você tem uma vida de qualidade. É uma questão de apenas razão racional. Se você tem uma fé de qualidade, naturalmente você vai ter uma você vai ter uma vida de qualidade. Então nós falamos, aliás, Jesus falou o seguinte, falando para os judeus que eram incrédulos. Ele disse, em verdade, quer dizer, ele afirmou duas vezes, em verdade, enfatizou, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é servo, é escravo do pecado, está preso pelo pecado. Não importa se você é crente, se você não é crente, se você é pastor, bispo, obreiro, você serve, se você é uma pessoa bondosa, caridosa, religiosa, nada disso interessa. Interessa o seguinte, aquele que você serve, você se torna servo, escravo dele. Se você serve ao pecado, você é escravo do pecado. Se você serve ao Senhor Jesus, você é escravo do Senhor Jesus. É isso aí. Não tem escapatória, ou é ou não é, das duas uma. Por isso que Jesus falou para aqueles judeus, dizendo, olha, vocês dizem que são descendentes de Abraão. Eu sei que vocês é descendente de Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quer dizer, obedeceriam ou teriam comportamento, uma atitude de acordo com Abraão. Quem tem uma fé abraâmica, quem é filho de Abraão, ouve o que Abraão disse e fez diante de Deus. Ouve, melhor dizendo, pratica aquilo que Abraão praticou. Obedece como Abraão obedeceu. Então muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mentira, isso é coisa do diabo. Para ser filho de Deus, a pessoa tem que nascer da água e do Espírito Santo. Se não nascer da água e do Espírito Santo, não é filho de Deus coisa nenhuma, é filho dos seus pais, menos de Deus. Presta atenção, amiga e amigo. Não deixe ser levado pelo engano. Às vezes a pessoa serve ao pecado tanto tempo, e mesmo crendo em Deus, dizendo que crê em Deus. Porque todo mundo diz que crê em Deus praticamente. Eu creio em Deus, mas vive uma vida desgraçada. Não sei como pode crer em Deus e viver uma vida no inferno. Igualzinho o rico quando foi para o inferno. Quando ele estava lá no inferno, ele estava no inferno. Mesmo no inferno, ele chamou Abraão de pai. Pai, Abraão! Não tem sentido isso, mas foi uma realidade. Não foi uma história, não. História, não. Foi uma história, aconteceu, um fato. Então, preste atenção. Quando a pessoa serve ao pecado, o que acontece? Normalmente, o servo do pecado fica acostumado a servir ao pecado. E quando ela se acostuma a servir ao pecado, é difícil
ela largar o pecado, porque ela já está acostumada, é o costume dela, é o jeito dela, é o meu jeito de ser. Pois é, quem serve ao pecado vive do jeito do pecado. Quem serve ao pecado é servo, é escravo do pecado. E aí a pessoa vai na igreja, por exemplo, na Igreja Universal, ela recebe oração, ela melhora a vida dela, recebe curas, recebe bênçãos econômicas, mas ela não deixou o seu servo, o seu senhor, que é o pecado. Ela continua no pecado. Ela foi curada, ela foi beneficiada pela fé do pastor e a sua própria fé, como os 9 leprosos foram curados, foram beneficiados, tiveram fé para serem curados da lepra. Mas somente um voltou, os demais continuaram vivendo no pecado. Então, amiga, não se acostume a viver ou servir ao pecado, porque se você perder a vida, o destino da sua alma será um inferno. O senhor do pecado vem buscar a sua alma e não tem mais jeito, aí não tem mais saída. Não tem reza, não tem missa, não tem fita amarela, não tem nada que possa mudar essa situação. Nada. Nem Deus pode mudar, porque foi uma opção pessoal sua. Então, cuide disso. Cuide disso. Preste bastante atenção. Aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. É o caso do vício das drogas. A pessoa que se vicia nas drogas ou no álcool, qualquer coisa, pornografia, se vicia em qualquer pecado, ela fica presa aos seus pecados, ao senhor do pecado, que é o diabo. Mas quem serve a Deus, de acordo com como Abraão serviu, esse é filho de Abraão, é servo de Deus. Porque Deus manda que a gente olhe para Abraão. Olhe para Abraão, olhai para Abraão. Olhai o caráter de Abraão. Veja como ele foi comigo. Veja como Abraão foi fiel, leal, como era comigo. Então, quem vive, pauta, modela a sua vida, se comporta como Abraão se comportou diante do Altíssimo Deus, que ouviu a sua palavra, a sua voz, e obedeceu, então tem o direito de viver a plenitude das bênçãos, tem o direito, o privilégio de viver cheio do Espírito Santo. E aí acrescenta-se uma coisa, aquelas pessoas que dizem assim, bispo, poxa, eu já fiz a corrente, já fiz jejum, eu oro, eu peço a Deus, mas não recebi o Espírito Santo. Sabe por que você não recebeu o Espírito Santo? Porque você ainda está agarrada a alguma coisa que às vezes não é nem pecado, é o seu amor, o seu primeiro amor à pessoa, o seu ente querido, namorado, noivo, noiva, ou marido, ou os filhos, ou os pais, enfim. Aí fica difícil, porque Jesus disse, quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua filha, seu filho, seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a vida por minha causa, achá-la. Então, o que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer diante dessas palavras bíblicas, dessas escrituras sagradas? O que você vai fazer diante do que está escrito, determinado, que nem o diabo pode torcer, nem o diabo pode mudar. Ninguém pode mudar. A palavra foi determinada, ela está escrita e acabou. Quem a obedece, graças a Deus, vai ser salvo. Quem não obedece, está optando por continuar servindo ao mal e, obviamente, quando morre, o mal vem buscar a sua alma porque ele tem direito. Ela o serviu durante toda a sua vida. O que vai fazer? Tá bom? Então, leia com carinho isso. O que serve ao pecado é escravo
escravo do pecado, ou melhor, o que comete pecado, todo aquele, disse Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele, seja crente, seja incrédulo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Mas quem vive longe do pecado, tal e qual Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia do mal. Quem teme a Deus não vive no pecado. Abraão temia a Deus, como Jó temia a Deus. Tá bom? Amanhã, ou melhor, sábado, depois de amanhã, sábado, de madrugada, oração de pijama, viu, pessoal? 3 horas da manhã. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.